vamos falar sobre Superman. Eu não sei aqui quantos assistiram ao filme, ou irão assistir, ou não pretendem assistir. Essas impressões, pelo menos as que eu tive, acredito que seriam as mesmas impressões se eu tivesse visto no streaming. Então eu vou dar o meu ponto de vista aqui a respeito do filme. E mesmo assim, sendo uma pessoa que foi lá ciente de o que estava por acontecer e tendo já ouvido opiniões, na sua grande maioria, positivas e alguns comentários negativos que eu ouvi. Vou começar pelos comentários negativos. Os comentários negativos que eu ouvi, muitos deles não têm fundamento. E os que têm fundamento são questões de coerência de algumas escolhas do roteiro ou de consequência dos acontecimentos da história. Mas eu vou ser bem sincero que a experiência como um todo, ela é muito boa e você desconsidera essas incoerências que possam ter em alguns aspectos do roteiro. E são bobagens, são coisas que, ah, pela simplicidade do roteiro, pelo menos a simplicidade inicial do roteiro, precisam acontecer para a história ganhar o escopo que ganha. Você se lembra que você está vendo uma história que tem mais ou menos como cerne um personagem que já teve várias interpretações, e essa está sendo a interpretação, pelo menos no meu ponto de vista, assim, a mais fiel desde feita dos anos 70 ali pelo Richard Donner. E isso é verdade, isso realmente acontece. Não, Marcos, eu vou tentar não te dar muito spoiler, e até para respeitar também o pessoal que não viu ainda. Com relação ao casting, eu vou dizer que por ter um monte de personagem, a primeira impressão que fica é que eles vão ficar meio sem função, ou eles não vão ter o seu desenvolvimento muito explorado. Mas daí tu te dá conta logo do início de que é um filme que ele não tenta ser cronológico ao extremo. Já estabelece que a cronologia já está andando. E isso achei extremamente válido, sabe? O Bruno Felipe Costa simplesmente sair maravilhado do Superman. E acho que o principal é porque o Superman é construído como um personagem carismático. Um sujeito bom, mas sem ser forçadamente bom. Eu tive a seguinte impressão, Bruno, já que tu entrou nesse aspecto da construção do Superman. Eu considerei esse ser um Superman fiel às raízes do quadrinho, porque primeiro tu mostra quanto ele tem conexão com o seu modo de agir, quanto ele acredita, né, nas suas convicções, do modo como ele age. Então, ele não chega a titubear. No início do filme, às vezes tu até tem uma impressão de que ele já tem uma certa experiência, mas ele está só há 3 anos na ativa. Isso é bem interessante porque o principal dilema do filme, ele trabalha por uma verdade, eu não diria nem escondida, mas uma verdade desconhecida por parte dele, pelo modo esperançoso dele ver as coisas. Ele tem uma desilusão muito forte, né? É uma coisa que os fãs estão reclamando aí, de que nesse novo Superman tu tem os kryptonianos meio do mal, assim, pelo fato deles terem mandado o Kal-El pra meter o terror, sabe? É isso que me traz o seguinte pensamento. Apesar de tu ter algumas afirmações ali de que aquilo ali é uma verdade que foi descoberta pelo Lex Luthor ao invadir a Fortaleza da Solidão, e isso vai acabar expondo ele, né? O Superman na opinião pública, uma opinião que antes era a favor dele e depois começa a temê-lo, né, a rechaçá-lo. Né? E isso balança bastante com ele, porque o Superman tem um aspecto, assim, ele tem a seguinte impressão de que tudo que ele viveu até aquele presente momento, que ele acha que era o motivo dele estar lá naquele planeta, dele ter sido enviado para a Terra, para ele soa como uma mentira. Ele tem toda a hostilidade das pessoas, tem medo dele. Tu tem a população que acredita nele e ela fica muito desiludida. E essa desilusão, ela em parte se dá com a indiferença, ou pelo menos com a aparente desimportância que o momento que acontece na história, como a prisão do Superman, não parece desencadear, né? Essa história, eu tô tentando não dar spoilers, eu quero realmente que esse vídeo possa atingir pessoas que não viram o filme e elas se convençam a ver o filme. Esse dilema do Kal-El barra Clark, assim, torna ele mais humano como ele nunca foi no cinema. Como a gente já pôde ver ele nos quadrinhos, como ele nunca foi no cinema. E isso é muito bom, porque isso meio que dá uma profundidade pro filme, mesmo com o roteiro sendo tão linear e tão simples. É invejável, assim, tu não consegue, sabe, tu nota
que o filme ele teve um esmero para construir a trama e para procurar botar os personagens dentro de uma motivação real, sabe? E isso aí é louvável, assim, tu vê um cara, no caso do James Gunn, escrever a história e se preocupar realmente que ela possa fazer sentido nessa questão de motivação do personagem, e isso não ser só uma trama casual, ela realmente ajudar a construir o modo como o Super-Homem é. Realmente é muito bom. É legal tu ver um personagem ser tratado assim. Então eu fiquei muito contente com o que eu vi. Ter um personagem descobrindo que o seu grande poder é a humanidade. Ele conseguir ter essa empatia. E aí o James Gunn traz essa descoberta do Superman do jeito dele, sabe? Ele usa metáforas, ele usa paralelos com questões até comportamentais dos personagens, como da relação, por exemplo, do Clark com a Lois, do Clark ser aquele cara que ele vê o bem em tudo e a Lois ter sido criada por um militar, ao mesmo tempo que ela se formou jornalista, então ela sempre foi criada para duvidar e levantar a guarda, sabe? Muito interessante. E isso também mostra o quanto que o personagem, ele, se bem escrito, ele rende histórias incríveis. E a gente já pôde ver isso com vários arcos de história. No referente ao universo constituído no entorno do personagem, eu achei também muito legal como eles foram apresentados, muitos dos personagens, de uma maneira orgânica dentro da história. A gente não precisou ter uma quebra de ritmo, assim. O filme não chega a ter uma barriga, né, que é o modo como a gente diz, né, do filme meio que parar para ele tentar introduzir alguma coisa, assim. Tá tudo bem amarrado, assim. O modo como os personagens aparecem, o modo como eles são utilizados em determinados trechos da história, a função deles na história. E assim, alguns que poderiam não estar lá, mas acabam por ser apresentados porque eles acabam tendo uma função real na história. O Metamorfo é um deles. Quando eu vejo os acontecimentos de maneira isolada, assim, não falo nem nos atos do filme, tu tem realmente a impressão de estar vendo uma sequência de histórias do Superman. E essa sequência de histórias, quando tu se dá conta, elas não são episódicas. Elas acabam amarrando toda a trama como um todo. Isso, junto com conceitos puramente de quadrinhos, como de universo compacto, de um cachorro com superpoderes, sabe? Superman lutando contra uma criatura gigante que na verdade não era nem mala, só foi lá jogada na cidade, a ponto do Superman não se sentir bem pelo modo como a criatura morre, sabe? Então todas essas coisas, elas mostram como esse filme ele foi feito com carinho, sabe? Ao mesmo tempo, e isso eu achei demais também, que o filme é muito humano. O Superman ele gera uma empatia, tanto por coisas como a que o Bruno comentou agora há pouco, né? Ao mesmo tempo, ele gera essa empatia. Ele faz o que o Superman, ou as pessoas que gostam das histórias do Superman, elas realmente concluem, assim, sabe? E ele consegue ser melhor do que nós. Mas melhor do que nós, tipo assim, no nosso melhor. E isso nos motiva a ser melhores, sabe? Isso aí eu achei muito legal. Então ele realmente é um filme que tem um abismo colossal entre o que foi feito com o Superman recentemente. E quando eu me refiro recentemente, eu não falo da série do Superman e Lois, que era bacana também, mas porque justamente resgatou um pouco disso. Me refiro ao que foi feito pelo Zack Snyder, porque ele gera um abismo grande, realmente, do modo como as pessoas veem o Superman e como ele encara as situações. E isso eu achei realmente muito, muito, muito bom. E uma outra coisa também que me fez gostar desse filme muito, assim, é que ele traz um frescor, assim, vamos dizer, para a visão do Superman, para o público comum, assim, que eu acho que se tiver, vamos dizer, assim, a boa vontade ir e não fazer paralelos, o que é quase impossível em função da importância que o Christopher Reeve teve no papel do personagem, toda a visão idealizada ali no período da Era de Prata, que gerou o primeiro filme do Superman e o segundo também, tu consegue perceber que tem conceitos, vamos dizer assim, vintage do Superman, que num aspecto contemporâneo funcionam pela diversão. Então é um filme que ele tem um realismo, mas não é um realismo exacerbado. E ao mesmo tempo ele aceita com tranquilidade e, vamos dizer assim, com ímpeto de divertir aspectos que são galhofas, que são canastrões, que são bobagens, assim.
E você não sei se aí tem um pouco a ver também do modo como o cineasta ele encara um pouco alguns aspectos, né, você aceita com naturalidade e ao mesmo tempo com um respiro. Aí quando eu falo essa questão de respiro, é porque é muito louco, assim, o filme é muito agitado. O filme tem uma ação muito boa. As sequências de ação são boas. O pessoal comentou muito da sequência lá do Mister Terrific, indo com a Lois Lane para resgatar o Superman. Essa pode ser, sem dúvida, uma das que chamou mais atenção, mas, cara, existem sequências ali que deixam o Superman. Se você gostou, assim, do Superman visceral das lutas que o Zack Snyder fez, não deve nada. Na boa, assim, ó, não deve nada. Puta, a luta dele com o Ultraman, cara, no último ato ali, tu tem momentos assim que tu fica assim, caralho, sabe? Eu tô vendo uma página. Eu tô vendo uma página do Superman descendo a lenha. Então é legal isso aí. Ele conseguiu equilibrar muita coisa. Eu realmente gostei. Então falo isso com toda a tranquilidade. Ele é muito bom. É um filme divertido. Eu me lembro que quando eu gravei o MDM, eu acabei participando do bloco para avaliar o filme, o Hell e o Change me perguntaram da minha nota e eu falei até assim, ó, eu vou dar minha nota, mas sabendo que depois eu posso me arrepender e vou mudar a nota. Daí eu dei nota 7, eles ficaram tudo, que é isso, não sei o que e tal. Então, eu já afirmei depois no Blue Sky, que me perguntou, eu afirmei. Eu realmente mudei minha nota. Assim, minha nota foi para 9. E ela só não foi 10 porque ele não é um filme que fecha todas as pontas. Ele sem dúvida, ele tem aspectos ali que para a história são concluídos, mas eu acho que eu só não dei 10 porque eu queria ver mais. Não digo não queria ver mais de tempo do filme. Eu queria ver mais desse universo. E eu acho que essa função que o James Gunn escolheu para o filme, de ser introdutória para o universo do DCU, mesmo que eles digam, não, introdutório foi o Comando das Criaturas, a animação que ele escreveu lá, né? Não, o introdutório foi isso aqui mesmo. O Comando das Criaturas foi uma história que se passa lá dentro, mas se ela acontecesse antes ou depois, é outra coisa. Uma coisa é tu botar o Superman abrindo as portas e dizendo, venham, vamos ver as aventuras desse universo. Outra coisa é tu botar uns personagens, outros personagens quaisquer fazendo isso. Então, a gente tem isso aqui muito bem sedimentado com o Superman do James Gunn. O Marcos Teich, eu tô bastante ansioso para amanhã, vou ver o Superman. Ó, Superman e Batman são meus personagens de quadrinhos favoritos. Ah, isso é legal, mas eu vou te dizer uma coisa. Assim, a única coisa que tem dimensão a Gotham é uma placa que as pessoas estão fugindo de Metrópolis, né? E aí tem uma placa assim, para Gotham City, vá caminho à esquerda sempre, né? Que daí seria as estradas que saem ali de Gotham e vão para... A opção de saem de Metrópolis e vão para Gotham City. Quem jogou DC Universe Online sabe que as cidades são uma do lado da outra. Mas é lógico que isso também tem nos quadrinhos. Né? O Bruno Felipe Costa botou aqui, ó. E algo que eu vou dar crédito pro James Gunn, que como para mim ele vai sutilmente mostrando a humanidade do Kal-El, como mostrando que ele fica chateado com a hashtag SuperShit, né? Pois então, isso mostra que ele não está alheio, né, a tudo, né? É um momento interessante, assim, que a gente nota o Kal-El um pouco egoísta, né? Ele pensando no bem que ele tem que fazer, mas tá pensando só nele, não tá pensando tanto nas consequências e como isso vai ser para o mundo exterior, né? O Bruno também comentou que esse filme não tem nenhuma barriga nenhuma e leva até o A, leva a B e B leva a C. É tudo muito bem encaminhado. Foi a sensação que eu tive também. E algumas coisas que acontecem nesses interlúdios, que eu até comentei, que são os respiros, né? São para justamente interromper um pouco da ação, que é bastante ação, cara. Então eu fiquei satisfeito com isso. Deu pra ver o personagem que eu gosto, sabe, em ação. O Brossa comentando que ele gostou do filme, Brossa, embora tenha toques de série de TV. Então, Brossa, é, eu acho que também é porque a gente tem que trabalhar uma condução das coisas, precisa ter essa alternância de leveza que eu falei agora há pouco. Se fosse tudo muito denso, mostrando o Lex Luthor manipulando a opinião pública e tudo mais, é, a coisa não teria o respiro que eu estou falando para as pessoas se prepararem para o próximo desafio, para o próximo momento de tensão do filme. O Márcio Sepúlveda, tudo bem, Márcio?
Ele botando aqui que ele curtiu muito o filme também. O meu filho de 10 anos adorou o filme, principalmente o Krypto. O Krypto era uma coisa que eu tava um pouco temeroso, assim, porque apesar de achar que, assim, ele tá ali, né, inserido na história, eu achei que ele ia ser meio alívio cômico pra tudo. Mas acontece que o melhor de tudo é que ele não foi humanizado, né? Eles não fizeram o cachorro ser um cachorro com comportamento humano, sabe? Ele realmente é um cachorro. E ele, toda vez que ele aparece na história, eu não diria que ele é um deus ex machina, mas quando ele aparece, ele ajuda, mas ele mais atrapalha do que ajuda. Então as coisas demoram-se a resolver e isso deixou muito natural. Então eu gostei também da presença do Pico. E não é o tempo todo, né? Isso aí é bom também. Ah, Metrópolis e Rio de Janeiro, Metrópolis e Gotham são como tipo Rio de Janeiro e Niterói. Pois é. Aí o Marcos Taixa, eu sei que não é o assunto hoje, mas como o Guy Gardner está no filme, alguém além de mim está ansioso para assistir a série do Lanternas Verdes, eu tô ansioso porque eu sei que ela vai ter um tom investigativo e eu espero que realmente a coisa não fique. Eu acho que não vai ficar canastrona. Ao mesmo tempo, se o Guy aparecer, eu acho que vai ser realmente pontual, sabe? E outra, eu até perguntei pros guris, né? Quando a gente gravou lá o MDM. Eu falei assim: escuta, o Batman daria um soco nesse Guy Gardner? E aí o Change o Hell falar: daria. Ele realmente daria. Então eu falei: então tá bom. Então as coisas estão no lugar. Porque uma das coisas que eu sei que seria impossível fazer é o Guy ser o que ele era, né? Um sujeito sexista, um sujeito preconceituoso, né? Então, assim, ele é um babaca, ele é um babaca, nota que esse comportamento é um comportamento dele por ele ser inseguro, né? E essa insegurança, ela transparece em alguns momentos, quando ele fica tentando se afirmar. E eu acho até que é interessante, porque essa autoafirmação dele, talvez com a presença do Hal Jordan e do John Stewart, que vai ser o sucessor, pelo que tudo indica, do Hal Jordan, é, mostra o quanto que ele é inseguro, porque ele não é o segundo Lanterna Verde. Ele não é. Aí vem outra coisa também que eu tenho que chamar a atenção. Cara, a cena da sala de justiça lá, que tu tem o moral da sociedade da justiça, puta que pariu. Aí é o que eu falo, assim, do caralho isso, cara. Seria muito louco, né? Tu ter uma representação ali do que seria a Sociedade da Justiça. E será que eles eram os antigos inquilinos da Sala da Justiça? Que aí o Maxwell Lord comprou para fazer a base da Gangue da Justiça? Achei interessante essa construção indireta, sabe? O Marcos Roriz botou que me parece também que no início de qualquer leitor, parece também o início para qualquer leitor, né? Pegando um gibi em branco e entrando no meio de uma história qualquer. Foi o que eu senti. E eu achei isso muito legal. Porque é uma coisa, pelo menos, que eu noto, assim, que filmes que são muito didáticos, eles às vezes são meio pedantes. Aí tu tem que ter tudo muito explicado. Aquela introdução ali, ela, de certa maneira, ela cumpre uma função realmente para fazer com que o leitor aceite de que ele já vai começar a cair no olho do furacão, sabe, na história. E é realmente o que está acontecendo, né? O Superman está perdendo a sua primeira luta em 3 anos. Isso eu achei muito legal. O Bros comentou aqui, o filme foi bom porque não teve aquela ação que você se perde nos gráficos. Eu vou dizer que eu vi com a Amanda no IMAX, eu acho que por estar muito perto da tela, eu me senti um pouco confuso naquela sequência toda ali no universo compacto em que o Superman tá com o bebê do homem do metamorfo ali, enquanto tu tem ele sendo atacado, né? E naquele mar, né, de pixeladas. Mas dá pra entender, mas tem momentos que ficou bastante confuso, assim. Porém, é o que eu tô falando, né? Foi talvez pela minha localização na tela. Mas aquilo ali não atrapalhou. Me deixou, na verdade, bem aflito, né? Pô, cara, coitado da criança ali. Então, na história, realmente funciona esse senso de urgência. No texto inicial, quando diz que o primeiro meta-humano apareceu 300 anos atrás. Eu já fiquei, o quê? Quem é? É a Diana? Pois então, né? Se você levar em conta que tem também o Shazam, que tem o Mago Shazam, né? Ele já teria passado o poder dele para para outros seres. Eu não estou me referindo só ao Adão Negro. Se a gente for também olhar no histórico da DC, tu tem personagens que são situados em outras épocas, né? E se tu for pensar também do... Eu não sei como é que fica essa questão também da Shayera, né? De Avião Negro, que seria
da raça dela, parceiro dela ou não, se eles têm essa questão de ancestralidade, né, que tinha nas origens iniciais, ou se eles vão usar o aspecto tanagariano, né, de alienígena. A propósito, eu falei da Mulher Gavião, né? Eu achei a Mulher Gavião bastante desassociada do que a gente conhece por Mulher Gavião, ao mesmo tempo, talvez tomasse mais tempo de tela, então isso aí eu acho que eu senti assim, James Gunn botou lá mais um personagem para poder ter na composição da Gangue da Justiça, mas se ao invés da Mulher Gavião fosse, sei lá, Canário Negro, ou se fosse qualquer outra personagem feminina que possa ter integrado a Liga da Justiça, sem ser a Mulher Maravilha propriamente, não faria muita diferença. E aí é uma coisa que também que talvez eles venham a desenvolver mais. O Roberto Júnior, nosso apoiador, disse aqui: boa noite a todos. Eu gostei do Guy Garner, captaram bem a escrotidão dele. Será que o Batman desse universo é o menino vampiro brilhante rebelde? Não, não vai ser não. Esquece isso aí. Isso aí é papo de quem constrói canal de internet, tá tentando gerar conteúdo todo dia e ter alguma coisa para falar. Isso aí não tem nem chance. Não tem como desconstruir aquela figura do Batman e botar ele, sabe? Não rola. Realmente não rola. Os macaco bots haters, isso aí também foi uma coisa que eu não esperava. E eu achei muito bom. E o mais louco é que no final eles ficam soltos, né? Depois eles vão pra selva e aí o Grodd começa a liderar eles. O Bruno levantou de novo aqui uma questão que ocorreu. Podemos considerar magos aquele que tem poderes mágicos como a Zatanna? O Senhor Destino como meta-humanos? Faz sentido, afinal a magia se aprende. Mas então, ali naquele cartaz da Sociedade da Justiça, tu tem, né, o Dr. Fate. Acho que deve ter o pai da Zatanna. Eu cheguei a olhar o painel com calma, ainda não tem imagem em alta resolução por aí. Se eu começar a teorizar, né? No momento que tem o Dr. Fate também, tendo outras encarnações, né? No passado, talvez, né? Porque essa questão dos registros, né? Também pode ser em registros históricos, que daí em pesquisas eles podem relacionar com isso. Roberto Júnior disse que a Mulher Gavião grita tanto no filme, uma hora ele ficou com dúvida se era Canário Negro. Eu também achei isso. Não influi nem contribui. Como o Sepúlveda falou que ele tá achando que o James Gunn vai fazer um filme baseado na Liga da Justiça do Kevin Maguire, do Giffen e do The Matt Days. Eu acho que não um filme. Talvez uma série. Porque se for um filme, eles vão ter que trabalhar uma constituição maior da equipe. Né? Ao mesmo tempo, né, se você for olhar em retrospecto, vai ter a animação do Tom King, né? Uma excelente minissérie do Tom King. Eu digo Tom King como produtor, né? Da minissérie que ele fez com o Mick Gerald do Mr. Miracle. É um negócio muito bom, assim, gostei demais. E não tem esse tom jocoso da Liga Cômica, mas os personagens, ele, a Bard, o Oberon, né? Eles vão estar inseridos num contexto que, se tiver atrelado ao DCU, não for alguma coisa Elseworlds, né? Pode vir a funcionar. Então já teríamos, em teoria, mais 2 membros ativos, né? Na verdade, assim, ó, para ser bem sincero, por mais organizado que eles estejam, tudo pode mudar com o sucesso desse filme. É só tu ver o que está acontecendo, por exemplo, de terem cogitado a série do Jimmy Olsen, que nós levantamos a leve também lá na MDM. Vou falar um negócio para vocês, cara. Se esse Jimmy Olsen desse filme se mete no Cadmo, que já estava trabalhando um clone do Superman, eles acham o Superboy havaiano. E aí ele vai trabalhar, sei lá, no Havaí, e o Dubilex estava lá, e aí tu tem o Dubilex já do Projeto Cadmus, do Fury, só que daí ele vai pra morar no Havaí, o Superboy, pra ser tipo o tutor do Superboy, e o Jimmy Olsen vai junto, cara. Porra, é só diversão, né? Aí sim, daria uma baita série cômica, animação ou não, né? Olha aí, o Bruno lembrou que hoje faz 17 anos da estreia do Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan. Estamos ficando velhos, Magneto. Pô, 17 anos. E 17 anos do Superman, do Homem de Ferro, né? Do Robert Downey Jr. também, né? E agora eu tô pelo filme do Quarteto. Quero ver o filme do Quarteto e eu pretendo fazer isso também aqui como vídeo pra vocês, tá?